pessoal, sou o professor Thiago, sou professor de Geografia dos Colégios Positivo, aqui em Curitiba. E a gente vai fazer essas aulas, a gente vai gravar algumas aulas com o intuito aí de trazer alguns conteúdos que estavam sendo discutidos e falar de conteúdos que supostamente a gente estaria falando caso não houvesse toda essa situação que nós estamos vivendo relacionadas ao coronavírus e todo o confinamento que é necessário que façamos nesse momento aí em todo o país. Então, a gente vai trabalhar agora com conteúdos do 9º ano relacionados ao capítulo 2, né? Então, a gente vai começar, nosso tema agora, inicial, é sobre os aspectos demográficos da Europa, que vai começar lá na página 24, né? Então, para a gente começar a falar disso aí, a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos de demografia, como população absoluta, população relativa, densidade demográfica, países populosos e povoados, né? Então, população absoluta. Vocês têm que lembrar lá que população absoluta é toda a população de um país, de uma localidade. Por exemplo, o Brasil ele vai ter mais de 200 milhões de pessoas e isso é a população absoluta. A população relativa é quando você faz esse cálculo aí relacionando com o espaço, para saber se um país aí ele vai ser povoado, por exemplo, aí você vai ter essa ideia de se existe muitas pessoas pela área. Então, essa ideia da população relativa. Então, o Brasil ele vai ter mais de 200 milhões de pessoas, o que torna ele um país extremamente populoso, porém a densidade demográfica nossa, que é essa relação entre pessoas e a área ocupada, ela é baixa. Ela é baixa, cerca de 25, 26 pessoas por quilômetro quadrado. Então, isso é muito baixo. Então, o Brasil se configura aí dentro de um país pouco povoado. Porque um país povoado, países ou regiões aí com elevada densidade demográfica, e a nossa é baixa. Então, somos populosos, porém pouco povoado. Então, vamos lá, dá início, eu peço que vocês observem lá na página 24, tem um mapa político de Europa, olhem lá depois no seu material, e nesse mapa político vocês vão ver que o continente europeu, ele apresenta a segunda maior densidade demográfica entre os continentes. Então, o continente europeu, você vai ter países com muitas pessoas e o que vai torná-lo aí a segunda maior densidade demográfica entre os continentes. Essas situações demográficas que ocorrem na Europa ocorrem em muitos países, em várias localidades e em termos quantitativos, tanto em termos quantitativos, né, quanto culturais, econômicos, sociais, né. Essas diferenciações que a gente vai ter é reflexo aí de um longo processo aí e também vai ter relação com situações recentes, né? Por exemplo, observem lá no seu mapa da página 25. Olha lá, você vai ver que no mapa da página 25, com base nesse mapa, né, a gente vai ter áreas que serão, no caso, compostas aí por países, que serão com maior e menor densidade demográfica, ok? Aí eu peço que vocês aí, depois dessa observação, vocês façam esses exercícios, o exercício 2 aí da questão do cartografar, aqui na página 25. Então, olha só, ainda a respeito da diversidade demográfica da Europa, principalmente em termos de cultura, há um impacto que evidencia essa diferenciação, que é a existência dos 3 principais grupos linguísticos que vão, a partir daí que a gente vai ter essa diferenciação entre os idiomas e as suas ramificações. Quais são esses 3 grupos? Vamos ter o latim, por exemplo, que vai ter, nós aqui brasileiros, somos aí de origem de uma língua latina, né, de um tronco linguístico latino, não só os brasileiros falando o português, como também espanhol, quem fala espanhol, né, francês, italiano, romeno, são línguas de origem latina, né? Então, a língua latina que era falada lá no Império Romano, que vai se espalhar por boa parte do território europeu e que vai estar presente aí nesses países que falam português, francês, italiano, romeno e espanhol. A gente vai ter o tronco germânico, com aí principalmente destaque aí para o alemão e para o holandês, e o inglês também. Então, entre outras línguas que são faladas aí, principalmente na região do centro-norte da Europa. E o eslavo. A gente vai ter o russo, o polonês, o búlgaro e outras línguas aí que são comumente aí encontradas aí na região leste europeia, né? E para isso, para vocês identificarem essa espacialização, eu sugiro que vocês dêem uma olhada aí nesse gráfico que está na página 26 do seu livro didático, né?
Então vocês vão dar uma olhada e vocês vão ver, entender essas ramificações desses troncos linguísticos europeus. O latim, o germânico e o eslavo, que são os três principais. Uma outra evidência da diversidade demográfica no continente europeu, ele refere-se ao índice de expectativa de vida, né? Se você analisar o mapa aí de expectativa de vida, que está de 2016, que vai estar na página 27 do seu material, veja os contrastes que acontecem aí, principalmente entre a parte leste e oeste da Europa Ocidental e Oriental, né? É interessante pensar que, historicamente, existe uma diferenciação. O porquê que existe isso, né? Porque se você pensar recentemente no pós-guerra, a situação da Guerra Fria, onde você vai ter um lado da Europa Ocidental sob influência do capitalismo e a Europa Oriental sob influência do socialismo, isso fez com que existisse essa diferenciação no desenvolvimento e na expectativa de vida aí que se apresenta nesses países, né? Então, os dados gerais do continente europeu, eles apontam para bons indicadores sociais e econômicos aí, tipo, como IDH elevado, alta taxa de alfabetização, uma longa expectativa de vida e baixíssimos índices de mortalidade infantil. Como consequências desse cenário, o continente europeu vive uma situação demográfica de envelhecimento da população, ou seja, com o decorrer do tempo, o aumento da população adulta e idosa e a redução da população juvenil. Observe essa situação a partir da comparação das pirâmides etárias da Europa, que a gente vai ter aqui na página 28, quando a gente compara as pirâmides etárias aí de 1950, de 2000 e uma previsão para 2050, né? Então, olha só, se você observar bem esses gráficos, eu chamo a atenção para três situações. Dentro da pirâmide etária, você sempre tem que analisar três aspectos dela: a base, o corpo e o topo. Então, a base, quanto mais próximo da base, a gente vai ter as crianças. Então, a parte central, essa parte do corpo, vai ser a população adulta e o topo serão os idosos, né? Se você vê o comportamento, a gente tem um estreitamento da base, ao passo que o topo ele vai ficando mais largo. O que configura isso? A gente vai ter aí uma redução da taxa de natalidade, ao passo que, vamos lá, olha como ela estava em 1950, como ela já diminui para 2000, e a expectativa para 2050 é que ela seja muito baixa. E o topo, a gente vai ter um aumento, um alargamento desse topo, justamente porque por todas as mudanças promovidas nas sociedades europeias, que faz com que melhore a qualidade de vida, e a qualidade de vida ela se reflete em números palpáveis com o aumento da expectativa de vida. Então observe que o topo ele vai ficando cada vez mais encorpado. A gente consegue com isso compreender que essa população está envelhecida e não está havendo renovação. Então a gente vai ter aí situações em que a maior parte da população ela vai ser de adulto, idoso, uma grande quantidade de idoso. Isso pode gerar consequências econômicas, como por exemplo, pagamento de previdência privada, ausência de mercado consumidor e outras coisas mais que a gente vai discutir ao longo dos dias. Apesar dos bons padrões de vidas demonstrados pelos dados, a população europeia ela sofre com algumas consequências negativas desse envelhecimento da população, como, por exemplo, a redução da população economicamente ativa e a consequente falta de mão de obra e o aumento do balanço de gastos do governo, tipo, aquela relação entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, cada vez mais na Europa a gente tem uma menor arrecadação e o gasto está sendo maior. Então, isso seria esse balanço. Além disso, os dados obtidos sobre população rural demonstram que os mais jovens não estão interessados por atividades voltadas ao espaço rural. Isso pode representar um problema no futuro, em razão da falta de produtores. Então, por isso que a mecanização, por exemplo, na Europa, ela já é muito forte, justamente pela ausência dessa mão de obra, né? Então, a partir desses dados, as medidas governamentais, geralmente impopulares, mas que direcionam para reformas trabalhistas, previdenciárias, gerando diversas revoltas aí, né, manifestações, como o que aconteceu recentemente no Brasil em 2017, porque há a necessidade de se discutir essas questões previdenciárias devido ao aumento da expectativa de vida da população. Então, essas pessoas precisam passar mais tempo contribuindo justamente porque elas vão viver mais.
Então, a discussão da reforma previdenciária, ela não é tão positiva para o trabalhador, mas ela é necessária para toda a sociedade, né? E eu convido vocês a ler um texto que está na página 29, que é relacionado a todo esse conteúdo que a gente discutiu até o momento. O texto da página 29, que está lá no seu livro, ele fala sobre os protestos que aconteceram na Grécia, justamente por causa das discussões relacionadas à questão previdenciária, porque nem sempre agrada ao trabalhador, mas é importante discutir. Então faça essa leitura e depois faça os exercícios, né? E também sugiro para vocês fazerem lá no Positivo On, tem a trilha 3, chamada lá Aspectos Demográficos da Europa, para vocês aprofundarem tudo isso que a gente discutiu até o momento agora, para vocês reforçarem mais o que foi falado até agora. Olha só, então vamos lá. Retorna então agora para a página 22 do seu livro, né? E peço que vocês observem a imagem que consta lá, a imagem com o mapa, que está no canto superior esquerdo, né? A imagem vai tratar de uma cidade, a imagem vai tratar da cidade de Istambul, né, na Turquia. E ela se encontra na divisão entre Europa e Ásia, né? Então a Turquia sendo um país bicontinental, em Istambul vai estar dos dois lados e uma ponte liga, várias pontes vão ligar aí, né? Então a cidade, portanto, ela fica entre as civilizações do Oriente e sob influência árabe, né? E do Ocidente, sob influência europeia. Por isso Istambul é considerada um espaço de encontro de civilizações. Agora a gente vai falar sobre a Ásia. Então, a relação entre Europa e Ásia se deve à proximidade física e aos contextos geopolíticos herdados dessa proximidade durante os séculos de diversos domínios. A divisão natural geológica entre os continentes é relativa, sendo às vezes denominada como a única massa continental Eurásia. Então, se vocês observarem, a Ásia e a Europa estão próximas, são o mesmo bloco continental, e o que vai separar elas fisicamente é muito singelo, e a divisão, de fato, ela vai se dar de maneira cultural, né? Por mais que as divisões naturais não sejam absolutamente evidentes, as diferenças entre o que é denominados continentes aí pode ser evidenciada pela comparação dos aspectos demográficos. Parecido com a Europa, a distribuição da população no território asiático é diversificada. No entanto, as diferenças demográficas na Ásia são aprofundadas tanto pelos aspectos naturais, como relevo e clima, né, quanto pelas diferentes histórias de ocupação do território. Se vocês observarem na imagem da página 30, 60% da população mundial vive na Ásia. Veja os limites políticos aí dos países que compõem a Ásia, lá nesse mapa, observe. Então, quantitativamente falando, 6 em cada 10 pessoas moram na Ásia. Então, justamente porque a gente tem presença de países como China e Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? A gente faz com que a Ásia tenha esse grande contingente populacional, né? E aí, para isso, galera, eu peço que vocês deem uma observada nesse mapa da página 31, né? E façam todos esses exercícios aí que estão lá nessa questão cartografar, o 1, 2 e o 3, né? Então, vai ser bem importante para a fixação de tudo que a gente discutiu até agora. Então, voltando à Ásia. Então, a Ásia é o continente mais populoso e mais povoado do mundo. E nesse continente, que estão, por exemplo, os 2 dos países mais populosos, China e Índia, como eu já falei anteriormente, cara, vivem cerca de 35% da população mundial. Em 2017, a população da China era de 1,4 bilhão de pessoas, né? E a população da Índia de 1,3 bilhões de pessoas. Só aí já vão 2,7 bilhões de pessoas. No mesmo ano, o Brasil tinha cerca de 6 vezes menos habitantes que os habitantes desses países. Então, e nas últimas décadas, a taxa de crescimento populacional da Índia, ela consegue ser superior ao crescimento da população chinesa, o que leva a crer, né, a pensar que em alguns anos a população indiana irá superar a população chinesa, justamente pelo histórico de controle de população que aconteceu na China, e na Índia não há esse controle, né? Então, a política do filho único chinês fez com que freasse esse crescimento, enquanto na Índia não. Então, por isso que a Índia vai ser o país mais populoso do mundo, né? Com as maiores populações do planeta, ambos os países possuem uma grande diversidade econômica, social, cultural em suas províncias e localidades. O governo chinês reconhece a existência de mais de 50 grupos étnicos no país. Já a Índia, o fato de religiões, né, como o hinduísmo, como o budismo, o jainismo e o sikhismo serem originadas nesse país,
reflete a diversidade religiosa, ainda que 80% da população só siga o hinduísmo, né? Então, apesar as religiões são distantes da nossa realidade, justamente porque nós somos um país essencialmente cristão, né? Na sua maioria. Porém, em outros locais, a gente tem essa grande diversidade aí que foge um pouco ao nosso conhecimento em muitos casos, né? Então, observem as pirâmides etárias aí, tanto de China como Índia, na página 34 e na página 36, e vejam o fenômeno do crescimento populacional da Índia. Com a pirâmide etária de base bastante larga, ao tempo que observam a redução da taxa de nascimento da China a partir da comparação das pirâmides dos anos de 1982, 2000 e a estimativa para 2050. É a partir de análises como essa que se infere que a população da Índia poderá superar em número a população da China em alguns anos. Voltando lá àquele assunto que eu já havia citado anteriormente, a política do filho único. Já tinham ouvido falar nela? Então, essa política ela existiu na China como uma forma de tentar conter o avanço da população, do aumento dessa população, né? Então, ela foi institucionalizada a partir do ano, né, em 1979, pelo governo chinês, e ela foi extinta em 2015, né? E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais disso, eu peço que vocês leiam um texto que está na página 35 do seu livro didático e peço que vocês realizem os exercícios que estão lá na seção do olhar geográfico, lá na página 35 também. Então, essa política ela não existe mais, né? E ela acontecia principalmente para as populações de áreas urbanas e não eram para todas as etnias. Voltando lá, então as semelhanças e diferenças entre Índia e China refletem as grandes diversidades demográfica, cultural, étnica, deste que é o maior e mais populoso continente. Se vocês observarem lá na página 32, vocês vão ver que tem uma imagem que reflete um pouco dos principais desafios que existem nesse continente, que é a ocupação humana. E a ocupação humana justamente nos locais de cadeias montanhosas, né? Locais de climas extremos. Então, existe dentro do próprio continente asiático essa dificuldade de ocupação, apesar da grande contingente populacional, você tem uma grande dificuldade de ocupação porque você vai ter locais que vai ser montanhoso, você vai ter locais que vai ser extremamente frio, você vai ter locais que serão extremamente quentes. Então, isso é uma limitação na ocupação, apesar de ele ser densamente ocupado. Em outras diversas localidades do mundo, a atividade humana, ao longo dos anos, foi se adaptando às condições naturais na Ásia. E que, mesmo diante de empecilhos naturais, populações elas vão terminar se desenvolvendo, por exemplo, na Cordilheira do Himalaia, a mais extensa cadeia montanhosa do mundo, né? Nas regiões áridas ou mesmo na Sibéria, onde o clima é extremamente frio lá na Rússia, né? Então, a diversidade natural e demográfica é acompanhada por uma vasta diversidade cultural e étnica nos países asiáticos. Então, na página 33 do seu livro, você vai ter um ótimo exemplo para analisar a diversidade, que é o país chamado Butão, que é um pequeno país localizado aí entre Índia e China. E você vai ver que esse país ele é bem diferente aí de Índia, de muitos aspectos aí tanto da China quanto da Índia. Aí eu sugiro também para vocês a resolução da trilha número 4 lá, que trata de aspectos demográficos da Ásia, no caso aí os povos oceânicos, né? Então, e depois vocês vão conseguir aí, depois eu peço que vocês respondam num quiz denominado Demografia, que está disponível lá como OED para o livro aí na página 91, né? Para o livro 91.